Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 481 estrangeiros estão retidos no Terminal Internacional de Guarulhos. Na semana passada, um ganês morreu depois de sofrer um infarto. Os estrangeiros desembarcaram sem o visto de entrada no Brasil e aguardam a aprovação do pedido de refúgio. O Ministério da Justiça informou que vai começar a restringir a entrada de imigrantes sem visto no Brasil. Essa medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira, 26 de agosto. A decisão surge em meio a crescentes preocupações sobre o uso do país como rota de organizações criminosas envolvidas no tráfico humano. O que muda com o novo procedimento? Como isso vai afetar as comunidades imigrantes e a segurança? Quais são os desafios e as possíveis consequências dessa política? No episódio de hoje, vamos explorar esses pontos e o impacto com Rui Aurélio de Lacerda Badaró, doutor em Direito Internacional e membro da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Rui. Olá, Fara, tudo bem contigo? Tudo jóia, nós agradecemos a sua presença. Participa dessa entrevista também Leandro Stoliar, repórter do Jornal da Record. Stoliar, a nova medida deve impactar significativamente a imigração do Brasil? Oi, Fara, é uma mudança importante. Olá, doutor Rui. Atualmente, ao contrário de muitos países, o Brasil não exige visto para passageiros em trânsito internacional. Por isso, muitos ficam aqui no país e dão entrada em pedido de refúgio, o que permite a livre circulação no território nacional. Só que um relatório da Polícia Federal apontou que a maioria desses refugiados seguiu para outros países com a ajuda de quadrilhas que atuam na imigração ilegal. Para se ter uma ideia desse fluxo, entre janeiro e agosto, 8.327 pessoas deram entrada no pedido de refúgio, mas apenas 117 estão ativos, menos de 2%. A maioria está irregular ou já deixou o Brasil. Boa parte dos pedidos é de estrangeiros da Índia, Vietnã e do Nepal. Doutor Rui, minha pergunta é a seguinte: na prática, o que muda com o novo procedimento para a entrada de estrangeiros no Brasil a partir de segunda-feira, especialmente aos passageiros em trânsito que não possuem visto? O que nós devemos observar é que, propriamente dito, aqueles imigrantes que não possuam vistos para ingresso no Brasil, eles sequer poderão ficar aqui. E ponto final, ou seja, o Ministério da Justiça, ele trouxe uma medida que efetivamente restringirá a entrada desse imigrante sem visto. E o objetivo disso é particularmente coibir as fraudes e em pedidos de refúgio e outros ilícitos decorrentes aí do atual momento, que ainda permite, até amanhã, a entrada desse imigrante sem visto. Doutor Rui, de acordo com a investigação da Polícia Federal, os estrangeiros adquirem passagens aéreas com escala no Brasil com o objetivo de seguir para outros destinos, mas permanecem no país para facilitar a entrada em outros locais. Como funciona essa rota de imigração ilegal? Essa rota de imigração ilegal para o Brasil muitas vezes envolve o uso do pedido do refúgio como um mecanismo para entrar e permanecer no país, ainda que seja provisoriamente. Então, indivíduos de países que exigem visto para entrada no Brasil chegam ao país e, em vez de seguirem para o seu destino final ou retornarem ao seu país de origem, fazem um pedido de refúgio. Esse pedido permite que eles permaneçam no Brasil enquanto o processo é analisado, mesmo que eles não se enquadrem nos critérios para o refúgio. Essa prática é frequentemente facilitada por organizações criminosas que exploram essas brechas legais, muitas vezes envolvendo o tráfico de pessoas, que é o cerne da questão. E observo que o aeroporto de Guarulhos, que é um dos principais hubs, um dos principais pontos de entrada no país, ele se tornou um foco para essas atividades ilícitas. E, doutor Rui, qual o motivo para o Brasil não exigir visto de trânsito para passageiros que apenas fazem escala ou conexão em aeroportos internacionais, como o de Guarulhos, por exemplo, como o senhor citou aí? O visto de trânsito é para aqueles que vão permanecer mais do que poucas horas no aeroporto. Então, é um procedimento, padrão em todos os países. Esse visto é para quem vai ficar uma semana, 5 dias, um pouco mais dias no país. Daí a não necessidade desse visto que, uma vez que a pessoa tão somente
permanecerá horas no aeroporto para então seguir rumo ao seu novo destino, ao seu destino final. Nós temos um dado aqui, doutor, que dá conta de que mais de 8 mil imigrantes pediram refúgio no Aeroporto Internacional de Guarulhos entre janeiro de 2023 e junho desse ano, só em Guarulhos, hein? A nova medida pode afetar essas pessoas que já estão no Brasil ou aqueles que estão em processo de imigração? Essa nova medida não vai afetar aqueles que já estão com pedidos em andamento, com processo administrativo em andamento. Ela terá valor a partir de segunda-feira para os novos casos. Doutor Rui, os viajantes inadmitidos no Brasil serão deportados, considerando que o país é apenas um ponto de trânsito para eles? Como a legislação brasileira trata esses casos? A legislação brasileira, com relação ao imigrante sem visto, aquele que faz o pedido do refúgio, é uma legislação acolhedora. Perceba que desde a Constituição de 88, a nossa norma mais importante do país, nós temos uma previsão nos direitos fundamentais que protegem o cidadão brasileiro e também o estrangeiro, como um mecanismo aí equânime da prevalência, né, dos direitos humanos, de fazer a manutenção e a efetividade desses direitos humanos. De outro lado, nós temos a Lei de Migrações, que é de 2017, que é uma lei extremamente moderna e representa aí o que há de melhor em normas relacionadas aos direitos humanos. De outro lado, é de suma importância observar que o X da questão, o cerne da questão, é que o nosso país ele precisa urgentemente definir qual será a sua postura efetivamente em relação ao direito dos imigrantes. Ou seja, embora, como eu disse há pouco, nós tenhamos uma lei moderna, contemporânea, que abrange esses direitos, nós temos um hiato com aquilo que é feito pelas autoridades, que resistem em aplicá-la plenamente. O nosso país, o Brasil, ele precisa decidir que tipo de tratamento vai oferecer aos imigrantes todos, porque se optar por permitir que continuem pessoas morrendo em aeroportos ou sendo maltratadas, será uma escolha trágica. De outro lado, no entanto, eu entendo que o Brasil deve superar os obstáculos burocráticos para garantir efetivamente os direitos humanos. Doutor, como o Fara destacou na abertura do podcast, mais de 480 imigrantes seguem retidos numa área restrita do Aeroporto Internacional de São Paulo, e na semana passada um ganês morreu depois de sofrer um infarto. Além de medidas para combater o contrabando de imigrantes e o tráfico de pessoas, falta política pública para proteger as vítimas? Não faltam políticas públicas. O Brasil tem uma política pública voltada ao refugiado, um plano nacional que já está em seu quarta edição, seu quarto modelo de plano nacional dos refugiados, muito forte, bem estruturado. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais. Como eu disse há pouco, o Brasil tem uma legislação que é muito moderna. Os ILES, o X da questão, Fara, Stoliar, percebam o hiato existente entre essa legislação, essa política nacional voltada aos refugiados, esse plano nacional e a vontade da autoridade em fazer cumpri-la. Algum suporte ou assistência podem ou devem ser ofertados aos imigrantes que enfrentarem dificuldades para obter visto devido à nova política, doutor Rui? Eles têm algum direito garantido? Em tese, Fara e Stoliar, percebam que o imigrante, o estrangeiro, ele tem também a sua proteção prevista na nossa norma mais importante, que é a Constituição, lá no artigo 5º, que estabelece os direitos fundamentais. É uma forma de garantir ao ser humano todos os direitos previstos em nossa principal norma. De outro lado, a Lei de Migrações, como eu disse, é uma legislação acolhedora. Acolhedora no sentido de que ela cria um ambiente propício para receber o imigrante, inclusive criando mecanismos de orientação, assistência e oferecendo meios para fazer valer
ao menos em tese, na lei, os direitos desse imigrante. Doutor Rui, como é que o Ministério da Justiça e outras agências governamentais devem implementar e gerenciar essa nova política para evitar possíveis abusos e falhas? É um grande desafio, o Brasil já possui uma expertise nesse sentido, o senhor acredita que vai ser uma tarefa relativamente fácil? Eu entendo que talvez não seja uma tarefa extremamente fácil, Fara. Por quê? Porque necessariamente vai envolver, em algum momento, treinamento dos agentes para que possam fazer a triagem dos imigrantes que cá chegarem sem visto, para identificarem efetivamente quem preenche os requisitos do refúgio e quem não preenche, simplesmente quer usar até hoje, né, até a entrada em vigor dessa nova medida, das benesses que o Brasil oferecia. Então, me parece que nós teremos ainda um período de tempo para solucionar todo esse imbróglio existente. O senhor acredita que essa medida pode impactar economicamente o Brasil, doutor Rui? A medida de restrição, ela pode impactar o Brasil? Pode. Esse impacto será negativo? Não. E justifico a minha resposta. Perceba que o objetivo dessa medida é justamente reduzir os custos associados ao processamento de pedidos de refúgio fraudulentos e ao gerenciamento da imigração irregular, aliviando, por certo, cargas sobre os serviços públicos. De outro lado, é preciso lembrar que essa medida pode afetar a imagem do país como um destino acolhedor. E como tenho frisado aí no nosso bate-papo, na nossa conversa, o Brasil sempre teve essa ideia de que sempre foi um destino acolhedor, que recebe o imigrante, e essa medida com certeza poderá impactar negativamente nesse sentido, repercutindo em setores nevrálgicos, como, por exemplo, o turismo e outros a ele relacionados. Além disso, parece-me que a redução no número de imigrantes, que muitas vezes contribuem para a força de trabalho em setores bastante específicos, também pode impactar a economia, mas de forma geral, né, ampla. E entendo também que existe o risco de eventuais tensões diplomáticas com os países cujos cidadãos possam, porventura, sentir-se discriminados por conta da aplicação dessa medida. Doutor Rui, como as organizações de defesa dos direitos dos imigrantes podem responder a essa mudança? E o que elas podem recomendar como medidas alternativas para essa situação? Essas organizações, entendo, podem recomendar medidas alternativas, como o fortalecimento dos mecanismos de triagem nos pontos de entrada, como eu disse há pouco, para garantir que os pedidos de refúgio sejam avaliados de forma justa. Você identifica aquele imigrante que não tem visto e pede o refúgio, se efetivamente preenche os requisitos, se ele está sendo perseguido em seu país de origem, se há um caos naquele país que demande o pedido do refúgio. De outro lado, entendo também que essas organizações podem defender uma implementação de programas de acolhimento controlado, onde o imigrante que esteja vulnerável receba um apoio adequado enquanto os seus pedidos são processados. E, por fim, a cooperação internacional para combater as redes de tráfico de pessoas e promover campanhas de conscientização nos países de origem, parece-me que são estratégias que essas organizações de defesa do direito dos imigrantes podem recomendar para lidar com a situação de forma mais humanitária, eficiente, e assim nós possamos equilibrar a balança
do Brasil enquanto um país acolhedor. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação de Rui Aurélio de Lacerda Badaró, doutor em Direito Internacional e membro da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Muito obrigado, doutor Rui. Muito obrigado, Fara. Contem sempre conosco e com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Um abraço a todos. Outro abraço para o senhor e agradeço também a participação do repórter do Jornal da Record, Leandro Stoliar. Valeu, Stoliar. Eu que agradeço, Fara, é sempre um prazer. Doutor Rui, muito obrigado pela presença e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.